Um mundo misterioso, um estilo de vida um tanto quanto desconhecido, criaturas que não existem mais, pessoas que viviam centenas de anos, supostos gigantes que andavam sobre a Terra, e uma época que desperta a curiosidade de muita gente. É claro que nós estamos falando da era pré-diluviana. A Bíblia registra o período antediluviano nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. De acordo com o texto bíblico, na era pré-diluviana, a civilização humana alcançou grandes realizações, mas também perpetuou uma cultura de pecado. Mas como era a vida das pessoas naquele tempo? O que elas faziam? O que será que aconteceu no mundo antes do grande dilúvio? É exatamente sobre isso que falaremos a partir de agora neste vídeo. Obviamente, a primeira família pré-diluviana foi a família de Adão. Depois de serem expulsos do Jardim do Éden, Adão e Eva se estabeleceram e tiveram filhos e filhas. Como se sabe, o primeiro filho do primeiro casal foi Caim, mas Caim também foi o primeiro assassino da história da humanidade. Ele matou de forma covarde seu irmão Abel. A partir desse evento, um padrão de decadência moral se espalhou entre os descendentes de Caim e mais tarde por toda a humanidade. Caim e o desenvolvimento da civilização. Após cometer o primeiro homicídio da história, Caim recebeu uma marca de Deus e foi forçado a viver como errante. Apesar disso, ele construiu uma cidade, a qual deu o nome de Enoque, em homenagem ao seu filho. Esta foi a primeira cidade mencionada na Bíblia, um marco no desenvolvimento humano antediluviano. O que chama a atenção nesse relato é a rápida capacidade de desenvolvimento tecnológico e social dos descendentes de Caim. Seus descendentes não só construíram cidades, mas também fizeram grandes invenções. Jabal, um de seus descendentes, foi pioneiro em criar tendas e domesticar rebanhos, enquanto seu irmão Jubal destacou-se na música, inventando instrumentos como a harpa e a flauta. Tubal-Caim, outro descendente de Caim, foi um especialista em forjar ferramentas de bronze e ferro, revelando uma sociedade tecnologicamente avançada. Diferente do que algumas teorias extrabíblicas sugerem, a Bíblia descreve o homem como sendo criado à imagem de Deus, com plena capacidade intelectual e moral desde o início. Não há, portanto, qualquer menção a um processo evolutivo como o defendido por algumas teorias científicas modernas. Essa narrativa bíblica destaca o progresso humano, apesar da queda espiritual, mostrando como, mesmo em uma época de crescente pecado, a humanidade ainda conseguiu criar tecnologias inovadoras e estruturas sociais complexas. A longevidade humana e o impacto tecnológico. Uma característica notável do período antediluviano é a longevidade das pessoas. Segundo o texto bíblico, muitos viviam centenas de anos, o que sem dúvida teve um papel significativo no avanço tecnológico e cultural daquele tempo. Homens como Matusalém viveram até 969 anos, o que permitiu que gerações acumulassem vasto conhecimento e transmitissem habilidades de forma direta por muitos séculos. A existência de apenas um idioma unificado também facilitou a comunicação e a partilha de ideias, contribuindo ainda mais para o desenvolvimento da civilização. A capacidade de construir uma estrutura tão complexa quanto a arca, conforme as instruções de Deus a Noé, mostra que a sociedade possuía não apenas conhecimento, mas também os recursos necessários para grandes empreendimentos arquitetônicos. Ainda assim, não temos informações exatas sobre quanto tempo durou esse período. A Bíblia não fornece cronogramas detalhados e todas as tentativas de datar esse período falharam. No entanto, a genealogia de Gênesis 5 nos dá uma ideia do tempo decorrido, mesmo que existam lacunas intencionais nessas listas, para dar ênfase aos personagens de maior relevância histórica e espiritual. A degeneração espiritual e o crescimento do pecado.
Se a sociedade pré-diluviana avançava tecnologicamente, espiritualmente ela seguia o caminho oposto. A história de Caim e seus descendentes é um exemplo claro disso. Lameque, descendente de Caim, foi o primeiro polígamo mencionado nas Escrituras e também um assassino que se orgulhava de seus crimes. O estilo de vida pecaminoso adotado por Caim logo se espalhou, trazendo consigo uma cultura de violência, injustiça e idolatria. Um dos pontos mais controversos sobre o período pré-diluviano é o relato dos filhos de Deus e as filhas dos homens, mencionado em Gênesis 6. Algumas interpretações sugerem que isso se refere à união de seres espirituais, anjos caídos, com mulheres humanas, gerando uma raça híbrida conhecida como Nefilim. No entanto, a interpretação mais aceita pelos estudiosos é que esses filhos de Deus eram, na verdade, descendentes piedosos de Sete, enquanto as filhas dos homens eram descendentes ímpios de Caim. A união dessas duas linhagens resultou em uma deterioração moral e espiritual que acabou prevalecendo na civilização. Os Nefilim, mencionados como homens de grande fama, podem ser entendidos como líderes ou guerreiros poderosos que viveram naquela época. Embora o texto bíblico não entre em muitos detalhes sobre eles, fica claro que eram indivíduos de destaque, talvez conhecidos por sua força física ou influência sobre a sociedade. O levante de homens piedosos. Nem todos os habitantes do mundo antediluviano sucumbiram ao pecado. Noé, por exemplo, destacou-se por sua retidão em meio à depravação generalizada. Enoque também foi um exemplo de piedade. Ele viveu de forma tão próxima a Deus que, segundo a Bíblia, foi transladado e não experimentou a morte física. Noé, entretanto, foi a exceção que Deus escolheu para iniciar uma nova era. Ele e sua família foram os únicos poupados do julgamento divino que se abateu sobre a humanidade na forma do dilúvio. Ao seguir as instruções de Deus e construir a arca, Noé se tornou uma figura central não só na história bíblica, mas em várias tradições religiosas, sendo lembrado como o homem que encontrou graça aos olhos do Senhor. O fim do mundo, antediluviano e lições para o futuro. A destruição da civilização pré-diluviana foi um marco da justiça de Deus. A maldade havia atingido níveis tão elevados que o arrependimento divino, mencionado em Gênesis, expressa a decepção com o rumo que a humanidade havia tomado. Quando o dilúvio finalmente chegou, ele não foi apenas uma catástrofe natural, mas um ato de juízo divino. O apóstolo Pedro, no Novo Testamento, descreve o fim do mundo antediluviano como um aviso para as gerações futuras. Assim como o dilúvio destruiu aquela civilização, o juízo de Deus virá novamente sobre os ímpios no final dos tempos. Jesus também advertiu que, nos últimos dias, o comportamento humano repetirá o estilo de vida antediluviano. As pessoas estarão distraídas com seus próprios prazeres e desejos, ignorando os chamados ao arrependimento, assim como fizeram nos dias de Noé. Assim, a história do período pré-diluviano nos serve como um alerta. A civilização, por mais desenvolvida que seja, pode perecer se perder de vista os princípios morais e espirituais que a sustentam. Nos dias de Noé, a maldade da humanidade trouxe destruição. Hoje, somos convidados a refletir sobre os mesmos erros e a buscar uma vida que esteja em harmonia com os ensinamentos divinos.